Seja bem-vindo ao nosso canal O Twist, o canal criado com o propósito de servir você, dono de agência, você que atua no mercado de marketing, comunicação estratégica. Eu sou o Isaac, estou junto dos meus sócios Alexandre e Carlinhos, e nós estamos aqui religiosamente toda semana trazendo um episódio com as principais dores, com os principais conquistas que a gente teve para dividir com você, para de alguma maneira te ajudar. Bom, nós estamos numa série que chama o Mapa da Virada. A gente teve três primeiros episódios que a gente despertava o mindset para uma virada, onde a gente passou por um episódio falando do tradicional, mercado tradicional, depois a gente falou do mercado exponencial, depois a gente entrou sobre posicionamento e agora a gente entra em um outro bloco muito importante, que é um bloco mais prático, né? De como a gente consegue de fato mirar e caminhar nesse trilho da excelência. O nome do episódio de hoje é o Framework, desvendando a fórmula da excelência. Carlinhos, ajuda a gente aqui falando um pouquinho desse mercado, saindo um pouquinho né, conceituando um pouquinho para a gente essa realidade sem um framework, né? Então, poxa, a gente falou muito do mercado convencional. A gente sabe que a gente está num ambiente muito onde a criação ela pautou a nossa realidade até agora, mas fala um pouquinho da realidade, da organização, do processo de trabalho, até para depois a gente aprofundar um pouquinho sobre o framework com a lei. Ok. Bom, vamos lá. Eu já sou o vovô aqui da turma, né? Já estou há muito tempo no mercado. Eu vi realmente uma época muito diferente. Uma época que a publicidade, a criatividade que mandava. Eu conheci vários monstros da comunicação e foi realmente um momento, assim, eu vivi um momento muito gostoso da comunicação. Era muito gostoso fazer propaganda, né? Mas nem sempre as pessoas se preocupavam com o resultado, né? Eu vejo isso nitidamente, que hoje as pessoas estão mais preocupadas com o resultado do que em ter uma propaganda super criativa, super maravilhosa, super impactante, né? Eu lembro, por exemplo, uma comunicação de um tempo atrás, eu não vou citar o nome aqui, mas foi uma campanha, uma das mais premiadas do Brasil. Ela foi fantástica, e realmente foi um filme maravilhoso. E a agência perdeu a conta, porque vendeu mais aquele produto, mas todo mundo vendeu mais aquele produto. A categoria subiu. Vendendo mais, né? Então, ela não vendeu a marca, ela não vendeu a marca, não conseguiu vender a marca, né? Então, o resultado foi bom para todo mundo, né? Então, ela acabou perdendo a conta por conta disso. E ela ganhou todos os prêmios de propaganda. Então, eu lembro que se tinha muita preocupação com relação a isso. Mas às vezes tinha pouca preocupação com ter um briefing bem elaborado, com resultado. Eu lembro que eu falo muito de um livro que eu li, The Modern Publicist, que falava, inclusive, Isaac, aquela história do David Ogilvy, né? Que ele falava que ele ganhou a conta de Rolls-Royce e participou de reuniões de briefing com toda a diretoria, com todo o board da empresa. Só que ele não chegou, não conseguiu nada, não tinha nada de novo para ele naquilo lá. Ele falou, cara, eu quero conhecer o funcionário mais antigo da Rolls-Royce. E aí, cara, levaram ele para um velhinho lá, aquele velhinho mais lentinho, que passava o paninho devagarzinho, tal, isso, aquilo. Falou, eu queria que o senhor falasse em poucas palavras por hora, poucas palavras. Por que o senhor acha que o Rolls-Royce é o melhor carro do mundo? Fale em poucas palavras para mim, sintetize isso daí para mim. Ele falou, eu vou dar um bom exemplo para o senhor. A 120 milhas por hora, você só escuta o tic-tac do relógio. Quer dizer, foi fantástico, né? Esse era o título da campanha, inclusive, a 120 milhas por hora, você só escuta o tic-tac do relógio. Então, quer dizer, foi colhido, um briefing colhido por um cara que era um gênio da comunicação e tirou dali, extraiu dali o que era mais importante para vender aquele produto, né? Eu acho que hoje tem a gente começou a ter não ser muito assertivo na nossa comunicação. Existiam muitos problemas, às vezes o cliente reclamava que não era aquilo que ele queria, não aquilo que ele tinha pedido, né? E a gente começou a entender que tinha um ruído aí na comunicação, começou a ter um ruído nessa comunicação, coisa que tinha que ser resolvida, né? Existiam muitos gaps, e esses gaps poderiam realmente trazer problema para a gente, né? Porque a gente sempre quis entregar excelência em tudo que nós fizemos, né?
mas esse fator da comunicação entre o cliente e a agência, ele passou a ter um problema ali, um ruído que a gente conseguiu resolver. Na nossa empresa, nós conseguimos resolver. Foi a duras penas, foi um processo custoso, demorado, a gente teve que parar, falou, gente, tem um problema aqui, vamos parar tudo, vamos analisar cada etapa, cada processo e ver aonde que está acontecendo o problema, né? E, graças a Deus, a gente conseguiu resolver isso e a gente, eu acho que conseguiu resolver bem o processo aí. Então, aqui, entendendo um pouquinho mais, nós estamos falando quando você citou, por exemplo, David Ogilvy e esse ponto, é a questão da genialidade, né? Então, assim, você Sim, depende, para você fazer uma entrega para clientes, você depende de uma genialidade de alguém para levar a criatividade que você está vendendo e o cliente está te comprando por uma criatividade. Porém, ela não é escalável dessa forma, né? Porque sim, todo mundo tem dias bons, tem dias ruins, exatamente. e não é auditado, né? Você não consegue saber qual o processo, aonde gaps vão ficar ali dentro, e isso pode gerar uma refação, pode gerar outros problemas para dentro do negócio. É um pouco disso, né? Essa genialidade, na realidade, tem que ser dirigida, né? Ela tem que ser dirigida ao ponto certo, né? Ela tem que ser dirigida ao resultado, né? E isso, em alguns momentos, não está acontecendo, em alguns casos, por conta disso, né? Por falta de ruído na comunicação, né? É, Entendi. eu acho que um ponto importante que você falou é a evolução, né, que o mercado teve, né? Sim. No passado, não que hoje nós não tenhamos grandes campanhas, mas o foco no resultado foi aumentando cada vez mais. Cada vez mais, Antigamente, uma excelente campanha poderia gerar um resultado, sem mas dúvida. a plástica da campanha, o filme excelente, a premiação, o mercado publicitário gerava em torno de um glamour, né? E hoje a gente tem ainda mais frente a tantos canais, né, e o advento digital, o que ele gerou, né, Sim, é isso que eu ia falar. uma competição acirrada, você, para manter seu posicionamento, você tem que realmente gerar um resultado. Não adianta só ter um awareness, você precisa amarrar o awareness à ponta, né? Exatamente. Tem total razão. É isso aí. Boa. Bom, ficou claro. Bom, e agora indo de uma maneira um pouquinho mais técnica, né? Então a gente ficou claro da onde vem isso, o que que a gente passou, a evolução do mercado, mas a gente leva aqui o framework no próprio título do episódio, né? Ale, queria que você desse uma explicada para a gente o que de fato é um framework e o que que ele traz de vantagem. Por que que a gente optou por seguir por esse caminho? Beleza. O framework, vou dar duas explicações, né? Uma para qualquer um entender, né? E depois um pouco mais processual. Mas o framework é como um GPS. Na minha opinião, ele literalmente ele te ajuda a se guiar num processo. Então, no Uhum. momento em que eu entendo e me posiciono no mercado como um resolvedor de problemas, que foi algo que a gente já abordou, né, no posicionamento, num episódio do posicionamento, eu não preciso saber todas as soluções, mas eu preciso, de alguma forma, ser guiado a encontrar as soluções. E aqui é óbvio, a gente está falando no nosso campo de jogo, nós estamos falando da melhor campanha, dos melhores planejamentos, de como realmente eu entender o que o cliente quer e entregar para ele o que ele de verdade precisa. E eu resumo, né, muito essa frase, esse conceito do framework nessa frase. Né? Inclusive é um bordão nosso, né? Tá nas nossas apresentações. Você vem como cliente dizendo o que você quer, mas a gente vai te entregar o que você realmente precisa. E é assim que o Waze faz. Você quer chegar até algum lugar e ele vai te guiar pelo caminho que você precisa fazer para chegar no menor tempo, na menor distância e ou economizando combustível. E é bem essa lógica do benefício de um framework, né, de uma maneira muito superficial. Agora, tecnicamente falando, ele é um conjunto, ele é uma estrutura de projeto, de processos em fluxo. Então, bom, eu tenho aqui desde o meu
início de um processo, e aqui a gente pode falar de um briefing como o início de um processo, né? Mas e depois do briefing? Por onde as coisas deveriam caminhar? Até eu conseguir, de fato, garantir algum tipo de resultado. E aqui eu estou falando de garantias. Diferente do que o mercado publicitário tem hoje como estigma, né? E aqui eu estou falando do estigma dos próprios clientes, feedbacks que nós já tivemos, qual é o que passa na cabeça de um cliente ao contratar uma agência? Que garantia que eu vou ter, que eu vou investir nessa campanha e vou gerar o resultado. E vou ter retorno, vou ter ROI com isso. Antigamente não se tinha, que foi o que o Carlinhos acabou de narrar. Uma bela campanha por uma das principais marcas do mercado da época, acabou sendo um tiro no próprio pé. E aí eu arrisco aqui a dizer, não conheço os bastidores dessa campanha, mas se ela tivesse um processo aplicado onde uma das perguntinhas fosse que risco isso gera, já fariam eles refletir. E hoje a gente não tem uma sistemática difundida no mercado onde me ajude a fazer as perguntas em cada etapa do meu processo para que, inclusive, a genialidade não dependa de uma só pessoa. E sim ela possibilite que qualquer pessoa possa ser um gênio criativo, porque vai ser processual. Óbvio que aqui eu não estou extinguindo o talento da equação. O talento ele vai ser sempre uma cereja do bolo que vai levar do 100% ao 1000%. Mas hoje, se a gente levar em consideração que ninguém chega nos 70%, se chegar no 100% legal... Você já tem um resultado muito grande, né? Já gera resultado. Você já gera resultado, porque as pessoas sempre ficam aquém do resultado. Então, não basta ser linda a campanha, ter uma bela de uma plástica, a redação ser fantástica, eu ter um funil muito bonito, todo mundo entendendo minha marca. Mas, cara, eu conheço um monte, vocês também conhecem um monte de marca que é amada, mas não é comprada. Eu adoro esse posicionamento, acho super legal, mas, cara, não é para o meu mim, né? Não é para a minha realidade, não é para o meu momento, e tudo isso um framework ajuda. Então, basicamente, um framework é uma estrutura de trabalho organizada em fluxo que integra e captura sinergias e conceitos ao longo de toda a sua jornada. Boa. Munindo todo mundo de informação. Você sabe que, antes de falar das vantagens aí que você vai pegar, mas eu acho que um ponto-chave que você falou, essa questão de sequencial, né? Parece óbvio, né? Parece processual. Ah, tem um processo. E aí volta na história que o Carlinhos está falando. E todas as agências tinham seu processo. Mas na maioria dos casos, ele fica tão empírico que o cara que está aqui dando o primeiro passo do briefing já está criando a campanha, ou já está criando a estratégia antes de seguir um fluxo. Então ele mesmo condiciona a cabeça dentro disso, e isso gera, entre o que o cliente está te pedindo, entre o que você está entregando, isso gera um gap gigantesco ali dentro, né? Então só o fato de você ter um passo a passo sequencial e você só tomar decisões naquele momento, ele faz com que o resultado ele saia daquela nuvem que existe. Ah, isso daqui não tem como eu mensurar esse resultado, não. Cara, aqui vai ser matemático o negócio. Dá sim para você. Se isso tiver apontado no seu briefing como uma necessidade, dá para você sair com isso resolvido se você seguir esse passo a passo. Aqui, na verdade, o framework que nós vamos apresentar hoje, que foi a nossa grande virada até a excelência, né? Subiu nossa régua e tudo mais, ele não mata os processos individuais das áreas. O fluxo operacional, ele não mata isso. O fluxo operacional das agências é o que você falou, sempre existiu, vai continuar existindo. O grande lance eu estou executando esse fluxo com tudo que eu preciso, com todos os insumos, no momento certo, estou agindo por feeling e não por fatos e dados, eu estou reunindo todas as informações antes de tomar decisões e avançar no meu processo, antes de delegar para o meu copywriter, para o meu redator, eu estou passando a bola redonda ou estou colocando ali 1000 pontos de vista, tem minha opinião. Não é aquilo, né? É o que você tem de informação, segue aí com o que você tem de informação. Não, cara, peraí. Ou starta o trabalho com o que precisa de informação, ou você vai gerar um problema ali na frente. E gera, né? E aí
trazer já, não sei se você tem alguma outra pergunta, mas Não, manda bala. Era só já um gancho. trazer as principais vantagens, porque qual é a realidade, né? E vamos lembrar o que nos motivou realmente em mergulhar e dar um basta e criar um processo que a gente nunca mais passasse por aqueles problemas. Que problemas eram esses? Poxa, é uma realidade de todas as agências os índices de refação. Mas se você normalizar as refações, você vai continuar escravo disso. Isso come tua margem, tua rentabilidade, desgasta a relação com o cliente. A gente já falou isso lá no Colapso das Agências, que é a nossa primeira série, sobre todas essas dores, né, que impulsionaram essa nossa virada. E o framework é uma das alavancas dessa virada. Nós não queríamos mais perder clientes por desgaste, nós não queríamos mais fazer entregas rasas, nós não queríamos mais que o cliente mandasse no nosso negócio, porque senão era melhor eu trabalhar para o cliente, né? Ser funcionário dele e não criar uma empresa. Então, como que a gente poderia assumir as rédeas dos nossos negócios? Ter uma satisfação, Ser responsabilizado por aquilo de fato que a gente se comprometeu a fazer, porque a gente passava a ser responsabilizado por aquilo que não era o nosso campo de jogo, né? Exatamente. E aí, óbvio, né? O framework ele também é fruto da materialização do drive das nossas 3 regras, né? Que tem a ver com trabalho, com vida, com colaboração, com calor humano. Então, o framework ele vai ajudar você a orquestrar, inclusive, a tua cultura. Você vai falar assim, mas como que um processo de trabalho, um framework de trabalho colabora com isso? Colabora, porque eu diminuo os estresses, os atritos, o caos da informação, porque a partir do momento que eu trabalho mais organizado, já tem um GPS que me guia em cada passo, e aqui eu não estou falando de entregas padrões, eu estou falando de padrão de ação, é diferente. Cada entrega vai ter o DNA do briefing, o DNA do seu posicionamento, daquilo que você é melhor em fazer, mas guiado, né? Vira à direita, vira à esquerda, pergunta isso, pergunta aquilo, agora consolida assim e mistura e entrega desse jeito. Acabou, né? É exatamente isso. Então eu padronizo o processo, eu economizo tempo, reduzo o retrabalho, alinho o foco de todo mundo. Não sobrecarrego pessoas, né? De ter que ter uma genialidade, de ter que ter um... Você tira o fator da equação gênio do seu negócio e você ainda assim continua sendo genial. Essa é a grande lógica, porque isso escala, isso gera um potencial de crescimento do teu negócio sem que você dependa de pessoas exclusivas ou únicas. Você sempre vai depender de pessoas, mas cada macaco no teu galho, dando o seu melhor, com o seu talento e todo mundo unido no seu DNA. Então, aliviando o fardo do outro, né? É trabalho coletivo, cada um sabe a sua etapa e isso tudo traz o trabalho genial que você falou, né? Exatamente. Parece sonho isso, né? Mas essa aí, nossa realidade. Boa, muito bom, muito bom. Bom, mas assim, agora entendendo um pouquinho mais, acho que foi super claro os 2 conceitos, você foi do básico a algo um pouquinho mais técnico. Como que a gente consegue, né, uma vez decidindo a ter excelência? Porque eu acho que esse foi o nosso filtro. Nosso filtro foi falar assim, cara, queremos, como a gente já falou em outros episódios, queremos gerar valor para os nossos clientes, queremos porque a partir do momento que ele está contratando o nosso know-how, não para fazer aquilo que ele quer, mas para fazer aquilo que a gente acredita. Então, se de alguma maneira você aí que está nos assistindo também tem esse ponto de falar, cara, quero dar um próximo passo e quero mirar na excelência, que foi o que a gente fez, aonde a gente consegue fazer uma geração desproporcional de valor. Ale, como que pode ser um uso prático para eu começar a colocar para falar, vou implementar um framework, o que que eu tenho que olhar primeiro? Eu sei que é um assunto denso, nós vamos ter basicamente os 4 episódios com o de hoje falando sobre o tema. Basicamente a gente fez, né, quando a gente foi fazer o rollout disso com o nosso time, a gente ficou 3 dias num hotel, fazendo passando todo o toolkit ali com todo mundo, mas fala pra gente, como que eu posso colocar isso, fazer um uso prático disso? Boa. Bom, eu vou aqui entregar basicamente o nosso molho secreto, né? Só que, óbvio, como o Isaac mesmo disse aqui, não dá para entregar o todo, né, irmão? Então nós vamos aqui
entregar pelo menos o esqueleto para que você entenda os conceitos e Consiga aplicar. adapte, né? Consiga aplicar com a tua realidade, né? E aos poucos a gente vai trazendo mais conteúdos, tentando descer isso mais no detalhe para ajudar vocês. Mas com certeza o que eu vou passar aqui hoje já vai ser suficiente. Mas o importante de vocês entenderem é que, independente do que eu vou passar, ela tem uma decisão por trás disso, né? Que é o que o Isaac acabou de comentar aqui. Por que é importante ter consciência dessa decisão? Porque um processo, uma mudança de processo, acho que todo mundo já passou por isso, é doloroso, vai ter resistência, nem todo mundo vai entender e precisa se manter resiliente. Então, a decisão que nós tomamos foi: como que eu consigo ser excelente em tudo que a gente entrega? E essa decisão, então, nos trouxe a esse framework. E aqui eu te convido exatamente a tomar essa mesma decisão. Porque colocar um processo por colocar vai ser só mais um que depois você vai engavetar. Então, tome essa decisão. Porque o framework é uma metodologia que vai literalmente dar um passo a passo para transformar ideias em resultados. Ele é prático, ele é fluido, mas se as pessoas ficarem resistentes, você vai gerar ainda mais trava dentro do seu processo. Mas com certeza eu posso te garantir que mais resultado ele vai gerar, e resultados desproporcionais, alinhando você para um negócio exponencial. Tá? Então, trazendo aqui de uma forma muito prática, são 3 etapas nesse framework. Uma etapa muito bem blocada, que é uma etapa consultiva, que a gente chama, que é a etapa onde, de verdade, você vai fazer um mergulho muito além do briefing, muito além dos dados que o cliente te fornece e muito além da relação que costumeiramente você tem tido com os seus clientes. Aqui, dentro dessa primeira etapa, a etapa consultiva, você tem 3 passos principais. O input, que é onde você vai pegar tudo que o cliente pode te fornecer. Então, além do briefing, peça para ele dados de campanhas anteriores, quem são os competidores dele no detalhe. Tenta entrar na cabeça do seu cliente, no negócio dele, na dor dele, literalmente como se você passasse a trabalhar para ele. Só essa mudança de postura vai fazer com que você tenha os ouvidos mais abertos e vai trazer insumos que possivelmente você não trazia antes. Por um lado, isso pode parecer, para quem está acostumado a fazer mais do mesmo, desnecessário você ir tão fundo. Mas aqui a gente não está falando com pessoas que querem fazer mais do mesmo. São pessoas que querem fazer a virada. E para fazer a virada, você tem que fazer o que ninguém está fazendo. É uma milha extra total, né? Eu acho que aqui é exatamente o que você falou, né, Ali? Às vezes é aquela informação que, se num primeiro momento você fala, por que eu preciso disso? E o cliente, às vezes, ele vai falar, mas por que você quer essa informação? Porque ele está acostumado com o seu nível de entrega, mas você quer subir, talvez ele está te pedindo porque ele já fez um filtro interno na cabeça dele. E às vezes é nesse filtro que ele vai perder o resultado. E você indo mais profundo, você vai na essência, vai na causa de fato, né? Do que tá, daquele pedido, do que era aquele. Quantas vezes, só no processo de input ali, a gente mudou o briefing completamente com o aval do cliente. Falou, porra, eu tava te pedindo um caminho aqui, é totalmente diferente, porque a gente só provocou ele nessa etapa muito bem organizada. E aqui vai uma dica que, por mais que eu não esteja aqui compartilhando com vocês processos detalhados, canvas que vocês podem usar, simplesmente façam perguntas do porquê. Por que você está me pedindo isso? E quando ele te responder, você pergunta de novo. Por que você está me respondendo isso? Faça 5 porquês. É a dica de ouro que eu dou em cima do processo de input. Pelo menos, jogue 5 porquês em cima de qualquer resposta que o cliente te der. Você tem chance de descobrir a causa do briefing e muito provavelmente você vai descobrir que o briefing está equivocado. Faça isso. Muito bom. Com essas informações, você vai para o segundo passo, ainda na etapa consultiva, que é o diagnóstico. Você vai olhar para todo esse mapa de informação e vai começar a puxar linha. Bom, se o público-alvo é esse,
Quem é este público-alvo? Começa a fazer pesquisas mais profundas. Tente obter dados sobre esse mercado. Solicite para o cliente um budget para contratar uma pesquisa para adicionar insumos reais e não só na perspectiva dele, porque vamos lembrar, gente, para o cliente vir pedindo algo, o cliente não é especialista no mercado publicitário. Ele está olhando no mercado dele, uma dor, e vindo te pedir algo, supondo que o que ele veio te pedir resolve o problema dele. Só que você é o especialista. Você pode olhar para o briefing, atender o briefing e achar que é uma verdade e sair fazendo. Ele não precisava de você, ele precisava de uma equipe que simplesmente faz o que ele manda. Então ele precisa de um especialista, e a agência é o especialista. Então o diagnóstico ele é muito importante, porque ali você vai olhar para todas essas informações e mergulhar fundo você nessas informações. Entendendo o contexto de mercado, concorrentes dele, se todo mundo está passando pelo problema que ele tem, analisando realmente mais os hábitos do consumidor, e às vezes aqui o consumidor não é o público final, às vezes o consumidor ou o cliente é o cliente do cliente, é um B2B, tem várias perspectivas. Mas se você se ater ao conceito da palavra diagnóstico e ser guiada por ela nesse segundo passo, você já vai subir sua régua. Boa. Por fim, no último passo, ainda na etapa consultiva, é analisar. Agora eu tenho o input, tenho o diagnóstico, começo a cruzar e capturar insights em cima disso. Aí tem N maneiras de capturar insights, eu não vou entrar aqui no detalhe, você dá um Google e busca, mas eu sugiro que você use a mesma metodologia que a gente usa em todas essas etapas, é o Design Thinking, que você vai literalmente lidar com massa de informação e com base em fatos e dados identificados, você vai começar a priorizar. Então o funil ele vai começar cheio de informação e vai terminar com informações mais relevantes. Em cima dessas poucas informações relevantes, você começa a remodelar um briefing. E aí surgem as adaptações, as sugestões de mudança de briefing, literalmente as recomendações para o teu time interno, e você vai identificar, inclusive, oportunidades que não foram visto antes. E de alguma maneira você está dividindo esse peso com o cliente também, né? Porque não é mais uma entrega sua, ele está vendo quão sensível estava a informação dele, né? Eu acho que, e um ponto que eu lembro, que faz muito tempo já que a gente não escuta isso, mas eu lembro que a grande preocupação do cliente era fazer o briefing. E a agência sempre falava, o cliente me mandou um briefing ruim. Aqui não, você está assumindo a responsabilidade em toda essa etapa consultiva que buscar informação, puxar a língua do cliente, ter um processo para guiar ele e fazer a convergência de dados na análise é uma responsabilidade sua como agência. Você já desconstrói essa apontar para o outro, é a autorresponsabilidade de assumir que se você assume que dói menos e que a sua entrega vai ser muito mais relevante. E aqui tem um ponto-chave do todo o processo. Então, para eu avançar de uma etapa para outra, lembra que a gente está na primeira etapa. Não estou falando de passo a passo. Você pode, inclusive, aplicar isso no passo a passo. Mas eu estou falando de uma etapa para outra. Então, eu estou na etapa consultiva. Gerei o último passo, que foi a análise. Eu valido com o cliente. Cliente, eu entendi isso aqui. Faz sentido? Cara, quando você tiver esse check do cliente, acabou. Ele não vai te apontar o dedo e falar que você errou, que você não entendeu, porque agora você tem um input, o diagnóstico e análise, você mitigou riscos. 90% da refação já foi, né? Já foi. Do seu índice já foi aí. Só essa mudança de comportamento, se você quiser rasgar tudo que eu falei aqui, e simplesmente fizer um debriefing bem feito e validar um debriefing, que eu sei que 90% das agências não validam debriefing, elas fazem o debriefing interno e passam para o time. Mas Não, e quase que validando só a informação do briefing, né? O entendimento, e é mais profundo do que isso. Muito mais, muito mais. Bom, então você vai avançar para a etapa, para o passo, né? Para a etapa 2 agora, validado. E o que é a etapa 2? Se a etapa 1 era sair das incertezas por uma clareza de informação, agora a etapa 2 vai transformar essa massa de dados e informação em estratégia. E aqui é o pulo do gato
para que realmente você gere valor de verdade para o cliente. E entenda, estratégia, não falei tática. E a maioria das agências acha que planejamento é planejar as ações. Aqui, antes de meter a mão em ação, você vai montar a estratégia. Não sabe o que é uma estratégia? Dá um Google, porque é diferente de tática. E aqui eu vou falar para vocês, é outra mudança de mindset, é outra pivotada. Se você identificou seu DNA, descobriu que a tua agência, o teu negócio, agora, essa é a melhor agência de digital para destravar o conteúdo criativo de grandes marcas, isso começa com uma bela estratégia. Você já aprendeu a ser um consultor numa etapa consultiva, agora você vai aprender a ser um estrategista. E o estrategista, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essas oportunidades e recomendações que veio da etapa 1 e realmente olhar para objetivos e metas para se chegar e usar essas recomendações e oportunidades com base onde o cliente quer chegar, com base onde o cliente precisa chegar. Sempre mirando no resultado, né? Sempre mirando o resultado. Então aqui você começa a apontar o GPS para o endereço real, evitando semáforos, economizando combustível, usando os recursos internos, que carro que realmente está disponível. Então você planeja literalmente essa rota. E aí, segundo passo depois, né, então de desenhar essa estratégia, esse planejamento, você começa a fazer uma curadoria. E essa curadoria, ela pode ser interna como ela pode ser externa, das melhores soluções e ferramentas para te auxiliar para cumprir cada uma dessas metas, cada uma desses objetivos, para seguir cada um dos caminhos que você traçou. Ou Então, seja, você é uma agência, você não precisa fazer tudo sozinho, você é um agenciador, você consegue conectar parceiros, entender skills dos quais você não tem ali dentro, enfim. exatamente. Que o grande ponto que a gente também falou no episódio passado. Você não precisa fazer nada sozinho. Como agência, você tem essa liberdade, essa beleza de literalmente olhar para os teus recursos internos e olhar para a tua curadoria e falar, eu sou bom para fazer isso aqui. Boa. Mas não sou bom para fazer isso aqui. Quem que pode me auxiliar? Quem que eu posso contratar? Que negócio, empresa, ferramenta, skills que eu posso trazer? Acabou. Você desenhou o teu planejamento, está feito. Agora é partir para etapa 3, execução. Consultoria, planejamento, agora eu vou executar. Executar o quê? Bom, eu sei onde eu preciso chegar, agora eu preciso encontrar formas de chegar com mais eficiência. Então, a tática é que gera essa eficiência. Então, eu vou buscar exatamente esmiuçar cada meta em plano de ação. Então, eu vou achar as ações, as tarefas, vou criar as metas individuais por área. Então, qual vai ser a meta no topo do funil, no meio do funil, no fundo do funil, de cliques, de conversões, de, sei lá, de inscrições de e-mail, de vendas, não importa. E quem que vai se conectar em cada uma delas. Então aqui você começa a olhar para o teu time e conseguir traçar metas para time. E as metas ligadas a objetivos reais, a resultados reais. Cara, social. Cara, não é mais posts bonitos. Não é só curtidas. Tá levando esses posts, estão gerando tráfego para o site? Estão gerando perfis, seguidores qualificados? Total. Eu começo a apontar. E, óbvio, nessa etapa de execução, eu tenho um passo de avaliação contínua. Que aí vai medir se tudo isso que está acontecendo está gerando resultado e vou ajustando e melhorando. Perceba que não tem segredo. Então, eu vou recapitular aqui. Fase 1, consultivo, onde eu tenho um input diagnóstico e uma análise. Valido isso com o meu cliente para seguir para a etapa 2 do planejamento, onde eu gero as estratégias ou a estratégia macro, faço uma curadoria de todo mundo que eu acredito que tem mais competência para ajudar a cumprir essa estratégia,
pego essa turma que eu fiz a curadoria, inicio a execução com um plano de ação de cada frente para a estratégia ser cumprida e avalio o tempo inteiro se esses caras estão andando no trilho, gerando resultado. Muito bom, É muito isso. bom. Parece simples, né? Mas de fato é assim, é um mindset, né? É um Desculpa, eu estilo. falei, É um parece, estilo de vida. É um é um estilo de estilo, trabalho. porque é tão louco, gente, porque às vezes, hoje, depois que a gente já implementou isso, foi 2019, né, Lê? Que a gente implementou 2019. Então, assim, depois de indo para o sétimo ano, você olha, até nas atitudes pessoais, você acaba gerando isso. Às vezes, em decisões que você precisa, que não tem nada a ver com o profissional, você acaba passando inconscientemente, porque a gente fala de um processo, fala, porra, você tem que ter, sei lá, um grande budget, fechar um grande projeto para fazer isso. Mas isso tudo pode acontecer num projeto de uma hora, né? A única coisa é que, em vez de você colocar o carro na frente dos bois, em vez de você já ir para o final, você sai de um briefing, você toma ele como uma verdade, cara, você está trazendo um aspecto consultivo, você vai confrontar aquela informação, você vai buscar novas variáveis, você não vai tomar o que o cliente está falando como uma verdade. Nesse processo, você vai descobrir ângulos diferentes do que o cliente não viu, já gerou valor, num próximo projeto você consegue cobrar aquilo que você entrou no primeiro momento basicamente entregando para ele de maneira gratuita o trabalho, enfim. Então, cara, dá para você fazer de uma maneira muito reduzida, mas sabendo como aplicar. É claro que, assim, nos próximos episódios, inclusive, a gente vai entrar em cada uma dessas grandes etapas, né? A gente vai aprofundar um pouquinho mais. Você tem plataforma, você tem ferramenta, você tem Canva, você tem uma série de coisas que ajudam a colocar isso e tornar o projeto mais ágil, né? Mas eu acho que aqui, conceituando o valor do framework e já dando uma informação para você de como fazer isso em três grandes blocos, né? O bloco de consultivo, estratégia e execução, eu acho que você colocar isso como um mindset, você já consegue aplicar a partir de agora, né, Ali? É isso. Você não precisa seguir esse framework. Nós estamos compartilhando o nosso. É o nosso, Total. literalmente, secreto ali para chegar na excelência. Né? E quando a gente fala da excelência, é excelência mesmo nas entregas. Porque aqui vocês percebam, a gente tirou os riscos, porque foi validando o processo com o cliente. Então ele não pode mais apontar o dedo. Óbvio, coisas podem acontecer, as táticas podem não atingir os resultados, mas aí você sabe que agora você tem um passo obrigatório que você estabelece de semana em semana, dia em dia, mês em mês, de olhar para os resultados da tática e ajustar proativamente, não esperar o cliente vir te bater. Então você começa a ter uma postura proativa, você assume um posicionamento diferenciado, mais consultivo, mais estratégico e começa a fazer sua virada dentro do teu próprio negócio. E o resultado é absurdo, gente. É absurdo. Nós falamos assim, por exemplo, de tickets, de projetos especiais, que a gente multiplicou por 20 vezes. Não estou falando de 20%. É absurdo, né? A gente tinha dúvidas, né, Carlinhos, lá no começo, mas como a gente vai aplicar isso? Vai dar certo? O time vai entender? Cara, a gente já teve N conversas sobre isso aqui dentro, mas vale muito. Negócios nasceram a partir disso. Clientes, né? A gente conseguiu mudar rodas que a gente não imaginava a partir disso. Então, se você tem no coração, né, que você precisa ter um negócio que de alguma maneira você está incomodado com o modelo de entrega, seguindo um fluxo que o mercado tem, cara, mira na excelência, porque ela vai gerar valor para o seu negócio. Ela sempre gera valor, sempre vale a pena. Bom, acho que aqui a gente desvendou essa fórmula, né? A gente falou um pouquinho do nosso framework, da forma com que a gente aplicou. Espero que vocês tenham algum recado, gente? Algum recado a mais? Bom, eu acho Não, que né? já Acho que falamos o suficiente, né? Mas só para realmente fechar, o que a gente está dando para vocês é um mapa que tira você do modo reativo e te leva para um modelo de crescimento inteligente. Uma virada de Total. jogo, do improviso para precisão. E aqui, entenda improviso, não estou denegrindo e dizendo que todo o mercado, todas as agências são um caos, não, pelo contrário. Mas eu sei das dores que elas geram, nós vivemos isso, das dores. Então, basicamente, a dor está em eu não ter certeza de muita coisa. E aqui a gente começa a ter certezas. E isso É traz uma isso. paz gigante.
Não, e principalmente pelo ponto disso virar algo cultural, né, gente? Nós não estamos falando, vamos trazer com sistemas de, não está falando de você implementar um Trello, mas eu tenho Trello, não é sobre isso. Estamos falando de águas mais profundas, nós estamos falando do seu modelo mental de organização, do seu colaborador ser contratado para lidar com uma plataforma, para lidar com um framework, para ter, né, isso culturalmente ali dentro, né? Porque isso vai levar você para excelência. Então é todo o seu negócio girando, orbitando em volta disso. Então é realmente o passo da virada que a gente deu aqui. A gente está colocando ele de uma maneira diluída aqui para vocês. Mas eu acho que é isso. Eu acho que hoje o foco era a gente desvendar essa fórmula secreta nossa, que é o framework. Nos próximos episódios, a gente vai aprofundar em cada uma das etapas para que você tenha mais informação e consiga aplicar no seu também. Se você está chegando aqui agora, nesse episódio de Aterrissando Aqui, eu sugiro que você volte nos 3 primeiros para o mindset ser despertado. Porque ali a gente vai explicar um pouquinho disso e aonde a gente mira nesse mapa da virada. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma contribuição, deixa seu comentário. Se gostaram, compartilhem com pessoas do segmento também, porque a gente está aqui com o propósito de ajudá-los e servi-los. Valeu, gente! Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.